Isso. Amém. Nós estamos estudando o monte, e esse monte ele é muito rico. Este é o monte em que Jesus foi pregar. Se a gente tivesse falado assim, hoje na Igreja Nova Vida, quem vai pregar é Jesus Cristo. Esse é esse monte. Né? Jesus, ele pregou, ele veio cumprir a lei, né? Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei e ele veio capacitar-nos a fazer a lei. O Senhor não espera nada menos do que nós fazermos a lei. Tá, queridos? Então, é este monte, né? Ele chama Monte Eremos, e eu pus assim, o Monte das Bem-aventuranças, mas, na realidade, ele é considerado o monte do Sermão do Monte. É o monte que é tão grande esse sermão, esse monte, né? Que ele está em Mateus 5, 6 e 7, está em Lucas também, mas não tão compactuado como em Mateus, né? E é muito grande. Eu falei, meu Deus, nós temos só 45 minutos, no máximo, para falar desse monte. E eu confesso para vocês que é de complicado, né? Porque tem gente que só ensina o Sermão do Monte. Tem gente que só prega uma bem-aventuranças, né? Então, é um tempo muito corrido, mas que Deus possa, o pouco que nós trouxermos, que já é muito, né? Que possa Deus falar conosco, amém? Olha só, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Eu trouxe agora, gente, monte, Jesus subiu no monte. A gente tem ouvido falar muito de montes, né? Grandes acontecimentos da palavra de Deus aconteceram no monte. A arca de Noé pousou sobre o monte Ararate. Abraão ofereceu Isaque sobre o monte Horebe. A lei foi dada no monte Sinai. E a bênção e a maldição eram proferidas sobre o monte Ebal e Gerezim. Jesus foi transfigurado no monte, morreu no monte do Calvário e vai voltar no monte das Oliveiras. Para vocês verem o tanto que monte tem um significado muito importante na Bíblia, né? E como diz o pastor Renato, quando você sobe no monte, você tem uma visão ampla. Porque quando você está embaixo, você vê pouco, né? Então, o monte, você precisa subir o monte. E as bem-aventuranças, ela é só o comecinho do Sermão do Monte, e a gente só vai estudar elas nessa manhã hoje. Cada bem-aventurança um degrau. Você vai subindo, né? Até chegar no monte. A constituição do reino, né? Jesus falou, embora tivesse uma multidão de gente, Jesus não estava falando para a multidão. Jesus estava falando para os discípulos deles. Aqueles que iam aceitar Jesus, que iam crer nele, que ia nascer de novo. Essas leis, né, que Jesus vai falar, e ele fala como se fosse as leis que foi dada em Moisés, as leis que Jesus vai trazer é muito mais que de Moisés. Né? Moisés falou olho por olho e dente por dente, mas Jesus fala, aquele que te bater numa face, oferece outra. Moisés falou, aquele que adulterar com uma mulher, aí Jesus fala, aquele que só olhar para uma mulher. Então, a lei de Jesus, o que Jesus estava ensinando, era muito mais do que a lei de Moisés. Mas ele vinha capacitando a gente para viver, né, essa lei, tá, gente? E essa lei não significa que você é salvo por ela. Você é salvo, você só é capaz de cumprir essa lei se você já for salvo. Quando você é salvo, Deus espera que você cumpra essa lei. Mas qualquer coisa que você fizer, não cumpre a sua salvação. A sua salvação é de graça e pela fé. Vamos ver lá. O Sermão do Monte, ele iniciou com uma mensagem de alegria ao povo oprimido e sem esperança. Jesus apresenta uma esperança viva. O povo esperava um refrigério e segurança nesta vida, esperava o Messias,
que o libertasse da escravidão política. Aí você pergunta, qual é a mensagem que Jesus transmitiu ao povo no Sermão do Monte? Sobre que alegria Jesus falava, que esperança foi transmitida. A alegria prometida dependia do cumprimento de mais normas e regras. A primeira sessão, do Sermão do Monte trata da natureza do povo do reino de Deus. Não trata de um padrão para pessoas excepcionais ou para as pessoas muito santas. Não, gente, é para todo o povo de Deus. Se você não sabe qual a vontade de Deus para a sua vida, o Sermão do Monte é a vontade de Deus para a sua vida. Nas bem-aventuranças e nas descrições, é a descrição do indivíduo temente a Deus. Apresenta um caráter cristão que flui do seu interior. Então, se você nasceu de novo, Deus espera que o Sermão do Monte esteja agindo na sua vida. Bem-aventurados, que Jesus começa, bem-aventurados, essa palavra tinha um significado muito forte para os que estavam ouvindo. Jesus, naquele dia, ele expressa a ideia de uma alegria divina, de uma alegria eterna, de uma alegria plena, total satisfação. E o pessoal, essa palavra, eles tinham um significado que só Deus e os mortos poderiam ter essa alegria. E Jesus falou, bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados, ela expressa mesmo uma satisfação e uma suficiência interior que o mundo não pode oferecer, que só o Senhor pode oferecer, e é isso que o Senhor oferece aos que confiam nele. Se você confia no Senhor, o Senhor te oferece o quê? Uma alegria plena. Aí vamos começar, A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A bem-aventurança é um tema que preencheu a atenção do pessoal. Quando Jesus começou, bem-aventurado, o pessoal ficou tudo esperando o que Jesus ia falar. E continua também para os nossos corações. Quem não quer ser bem-aventurado? Os cientistas falam que o homem, ele busca o prazer de qualquer forma, a alegria de qualquer forma. Tudo que eles fazem é para buscar o quê? Prazer e alegria. E Jesus está falando, bem-aventurado os pobres. Quando Jesus complementa, bem-aventurado os pobres, será que é uma revolução social? Agora, eles pensaram, que alcançaremos a hegemonia política e a paz prometida? A promessa de alegria aos pobres é plenamente compreensível, mas o que entender do qualificativo adicionado ao substantivo pobre? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espíritos? Os pobres de espírito, gente, os pobres mesmo de dinheiro, pobres de tudo, e os ricos também. Os ricos também. Vamos ver, Jesus estava rodeado de pobres de várias cidades circunvizinhas. Se a mensagem fosse somente bem-aventurados os pobres, ele seria aceito pela multidão, Jesus teria conquistado os seus ouvintes e mais seguidores. Mas como um povo que professava a melhor religião, com os princípios éticos e morais intocáveis e que se consideravam filhos de Abraão, poderia aceitar ou reconhecer ser um pobre de espírito. Como alguém observador da lei, reconheceria a condição de pobreza espiritual. Como um filho de Abraão, poderia reconhecer que ele era pobre de espírito. Jesus completou a frase, porque deles é o reino dos céus. Muitos se perguntaram, de quem é o reino dos céus? Os pobres de espíritos? Além do mais, o povo estava à procura de curas, de pães, de peixes,
de um reino terreno, mas Jesus estava falando de um outro reino, o reino de Deus. Onde fica esse reino? O que é o reino dos céus? Jesus falou, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. É presente. E não que o reino de Deus viria. O reino de Deus estava lá. Para responder essas perguntas, devemos observar a mensagem que foi anunciada desde o nascimento de Cristo. Olha só o que Mateus fala. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verifica-se que o reino dos céus diz a pessoa de Cristo. Como profetizou Isaías e reafirmou João Batista. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, ele não estava denunciando a moral do povo, ele não estava apregoando um reino humano, também não estava em busca de uma melhoria na condição socioeconômica do povo. Antes, Jesus estava se apresentando ao povo por meio de parábolas. Jesus é o caminho para você entrar no reino dos céus. Por isso que é o primeiro degrau. Se você não subir o primeiro degrau, você não pode chegar lá no final. Você não chega lá no final. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vamos ver. Jesus expôs ao povo que ele é o acesso do reino dos céus. E que todos aqueles que reconhecessem que eram pobres de espírito seriam bem-aventurados. Então, essa bem-aventurança, queridos, é quando você reconhece que você, diante de Deus, não é nada. Você não pode fazer nada. Você precisa de Jesus para entrar no reino de Deus. Aqueles que reconhecem a precária condição espiritual que se encontravam, pertencia ao reino de Cristo. Eles precisavam reconhecer que eles eram necessitados espiritualmente. Enquanto queriam pão, Jesus estava apresentando o pão vivo que desce do céu. Enquanto buscavam o reino, Jesus estava lhes abrindo a porta do reino dos céus. Eles acreditavam estar abastados espiritualmente por serem descendentes de Abraão. Mas eles precisavam urgentemente de reconhecer a sua pobreza espiritual. O que é ser humilde de espírito? É quando reconhecemos que não temos a quem recorrer e então clamamos a Deus. Isso é o humilde de espírito. Quando você não tem para onde ir. E a única saída, queridos, é Deus. Aí então você é um pobre de espírito. Ser humilde de espírito é ser livre de orgulho. E disse também essa parábola é muito importante, é muito legal, todo mundo conhece, eu pus aqui para a gente relembrar, porque às vezes a gente acha que está na igreja, é religioso, faz isso, faz aquilo, sabe? Mas não está na direção de Deus, né? Não está na vontade de Deus e acha que é demais, não é nada, queridos. Né? Esse versículo fala, aquele que é o Senhor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e o Senhor fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque, gente, é a vontade de Deus, a gente tem que obedecer a Deus, e não fazer o que dá na nossa cabeça. Né? Nós vamos ver isso em Jesus aqui, nessas bem-aventuranças, que é maravilhoso. Olha, e diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar.
um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. No nosso entendimento, a gente acha que esse homem é demais, né? Ele está cumprindo tudo, mas ele não foi justificado, gente. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, gente, essa bem-aventurança é o reconhecimento que nós somos um pecador, que nós precisamos de Deus e que nós precisamos limpar, né, tirar da nossa vida essa nossa justiça que a gente coloca, né, e a gente achar que é demais e não é, tá, gente? Para Deus agir na nossa vida, nós precisamos nascer de novo, aceitar Jesus, aceitar o nosso pecado e sermos justificados diante de Deus. Vamos para o segundo degrau. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A ideia apresentada neste versículo é complemento anterior. O choro denota a condição de impotência frente a questões impossíveis. Então, tem questões que não somos nós que resolvemos, é o Senhor. Após reconhecer a condição de miserabilidade espiritual, a reação do homem é o choro. Então, esse choro aqui, a gente chora por muitas coisas, né? Choramos por dor, choramos por alegria, choramos... Não fui eu não, né? Então tá, vamos continuar. Mas esse choro aqui, nós estamos chorando, gente, por saber que nós somos pecadores, porque nós sabemos que a gente está tão fora, né, da vontade de Deus, né? É esse choro que Deus fala, que nós seremos consolados. A única ação de um miserável é o choro, e ele será consolado. Para que o abatido seja consolado, queridos, é preciso que ele habite com alguém que lhe arranque da miséria. Você precisa de alguém para te arrancar da miséria. Olha, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, quem que vai ter a ajuda de Deus? É aquele que sabe, né, e que chora, e sabe que só Deus pode ajudar ele. Porque assim diz, olha só o que Isaías fala. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é o santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar da vida o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Então, quem se acha demais, vai ter a ajuda de Deus? Não. Ele mesmo é a ajuda dele, né? Então, Deus, olha só, o nosso Deus habita lá longe, mas também habita com você, que está precisando, né, de consolo, de perdão. O salmista, quando pedia perdão ao Senhor, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem pode criar um coração puro no seu coração, queridos? Deus. E renova em mim um espírito reto. Quem haveria de consolar os que choram? Os que choram são consolados por aquele que tem o reino dos céus e que limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, é o Senhor que pode limpar dos seus olhos toda lágrima. Olha só Isaías, o que Isaías fala de Jesus? A gente precisa ter uma noção de Jesus sólida. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres.
Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festas em vez de luto. Então Jesus é isso, querido. Ele vem consolar, ele vem te transformar, te dar alegria. Ele veio para salvar e não para condenar. Na realidade, ele veio para salvar você, tirar você da sua miséria e te dar uma felicidade plena, que nada nesse mundo dá. Nada nesse mundo dá. A terceira bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu pus essa foto aí, eu acho ela maravilhosa, de cavalos selvagens, para vocês verem a força de um cavalo, a velocidade de um cavalo, mas se o cavalo não for domado, ele não tem utilidade nenhuma. Né? Então nós vamos ver que o manso é aquele que é domado. Para ele ser útil, ele tem que ser domado. E é muito lindo isso. Olha só, os gregos, o adjetivo manso, ele era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sob controle. Não significa que o cavalo não tem poder. Você sabe que é um animal poderosíssimo, né? Usado nas guerras, nos transportes, para até aliviar a depressão. O cavalo é muito utilizado, mas ele tem que ser o quê? Domado. E somos nós também. A mensagem de Jesus possivelmente formou um impasse na mente dos ouvintes. Moisés, o homem mais manso da terra, não conseguiu herdar a terra. Como herdar a terra se os ouvintes não se consideravam maiores que Moisés? A Bíblia fala, era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se Moisés, considerado um dos homens mais mansos da terra, não conseguiu herdar a terra, qual a intenção de Jesus ao declarar que os mansos são felizes? Mas a pergunta persiste: quem são os mansos? E qual é a terra a se herdar? Olha só a descrição dos mansos na Bíblia, queridos. E os mansos terão gozo sobre gozo, alegria sobre alegria no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A exemplo do Antigo Testamento, as bem-aventuranças decorrem do Senhor de Israel. Mas como alcançar tamanha alegria e ainda herdar a terra? E qual terra? Jesus é a resposta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Duas bem-aventuranças na vida de Jesus. Jesus fala, olha, você está cansado, estressado, vem e aprende de mim, porque eu que sou manso e humilde. Primeiro, Jesus era humilde de coração. O que significa isso, gente? Humilde de coração, o Deus, o Rei, o Criador de todas as coisas. Humilde de coração. Ele, quando estava aqui na terra, gente, ele não se fez de Deus. Ele não quis pegar o lugar de Deus. Ele tinha certeza que ele necessitava de Deus. Ele orava. Para tudo quanto ele fez, ele orava. Antes do ministério dele, ele foi batizado no Espírito Santo.
porque quem dava poder para Jesus fazer as coisas aqui na terra era o Espírito Santo. Humildade de espírito. A segunda bem-aventurança na vida de Jesus é manso. Manso. Gente, Jesus tinha todo o poder. Ele que criou tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nada do que foi feito se fez se não fosse para Ele. E Ele não usou disso. Ele estava o quê? Debaixo da submissão de Deus. Ele não fez nada que não fosse da vontade do Pai. Jesus quer ensinar isso para nós. Ele não fez nada. A Bíblia fala que é melhor você domar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É esse o espírito que Deus espera de você. A promessa de herdar a terra equivale ao descanso. Sabe por que você fica cansado, querido? E eu também? Porque você quer tomar tudo nas suas mãos. Porque você quer resolver todas as coisas. Você quer dar um fim, um sim, um não, e faz isso, faz aquilo, é isso. Não. Nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de tirar a vida, nem de dar a vida. Nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. Eu vi lá em Capitólio o pessoal passeando, uma montanha cair em cima deles. Quem esperava isso, gente? Quem é o dono dessa montanha? Que fez cair, matou ali gente? Porque, não sei, é triste. Porque nós não temos domínio sobre nada. E o que nos cansa é querer pegar tudo nas nossas mãos. Então, por isso que Jesus fala, olha, vem aprender de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração. Eu faço aquilo que Deus manda, não aquilo que eu quero. Isso é importante, gente. A mansidão que Jesus faz referência não é comportamental. Antes é a mansidão vinculada ao coração ou à nova natureza do homem. Após o homem aprender de Jesus, haverá uma transformação na natureza do homem. E estes receberão a plenitude de Cristo e serão semelhantes a Ele, mansos e humildes de coração. A terra prometida, no Antigo Testamento, estava atrelada à ideia de descanso. E no Novo Testamento, a referência à terra diz coisas melhores do descanso de Deus. Aqueles que aprenderam com Cristo, estes terão descansos para suas almas. Aquele que encontra descanso para sua alma em Cristo, não receberá como herança um torrão de terra. Antes será herdeiro, olha só, de tudo que Deus tem para nós, queridos, de novos céus e nova terra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje. Traje significa que você é vestido. De quê? De um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, se você é aí aquele, sabe, faz tudo, estupim curto, querido, esse espírito não vem de Deus e não agrada a Deus. Olha só, através da regeneração, você precisa ser regenerado, o homem adquire a natureza de Cristo, ou seja, é gerado, segundo Deus, um novo homem em verdadeira justiça e santidade, características pertinentes à pessoa de Cristo. Somente através do novo nascimento, o homem se torna humilde e manso de coração. Então, você só pode ser manso, né? E não é vantagem nenhuma, gente, ser estupim curto. Não é, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu pus noutra tradução que dá mais a gente entender, né? Porque a gente, quando fala assim, justiça, a gente pensa sempre naquela vingança, né? Fazer justiça, tem nada disso, gente. Pode até ter, mas não era o propósito de Jesus. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles as deixará completamente satisfeitos.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se o homem soubesse disso, que se ele buscasse o Senhor, ele teria todas as outras coisas, ele não precisaria ficar cansando de buscar as coisas. As coisas vêm como uma consequência de você buscar primeiro o reino de Deus. Aquele que reconhece que é um pecador e que como pecador é injusto e, portanto, está condenado junto ao trono de Deus, Todo-Poderoso, esse tem fome e sede de justiça. Esse deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada, e esse busca a salvação. Mas como o homem pode ser justo diante de Deus? Cristo de novo, gente. Cristo é a nossa justiça. E vós todos, os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Duas coisas necessárias, né? O vinho, que representa o Espírito Santo, né? E que traz alegria. E leite, né? Que alimenta. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Água da vida. Isso é muito importante, gente. Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis do reino dos céus. E os escribas e os fariseus eram os melhores da época. E Jesus estava falando isso. Quem tem fome e sede de justiça, aspira às coisas do céu. Ama a santidade. Tem prazer nas coisas de Deus. Deleita-se em Deus e ama a lei de Deus. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você recebeu a vida de Cristo. Mas se você está cheio com a sua própria justiça, se está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em você. Que o desejo de ter uma vida certa com Deus seja desesperadora no nosso coração. Que possamos ter fome de Deus como Davi teve. Olha só a fome de Davi para com Deus. Por isso que ele é chamado... Ai, me deu um branco. Ele era... Isso, obrigada, Ivone. Por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Né? Porque ele tinha sede de Deus. Ele não queria pecar. Embora ele pecou feio, né? Mas ele reconhecia o pecado dele. Olha só. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Não é qualquer hora, não. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Quando eu leio isso, eu vejo o mundo hoje, né? Que o povo está seco e cansado, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como de ti vi no santuário. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Eu faço, quando eu vejo um guarda-noite, eu falo, essa é a profissão que eu não quero ter nunca, né? Fica lá a noite inteira acordado, vigiando, sem dormir, nada cômodo, né? Horroroso. E Davi fala, eu te espero desse jeito, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Eu fico louco para o sol nascer para mim poder ir para casa e dormir. Era desse jeito, né, que Davi tinha sede de Deus. Queridos, eu quero te falar, só Jesus satisfaz. Só Jesus satisfaz a sua alma. Nada mais deste mundo vai satisfazer a sua alma como Jesus faz. Não é que nós saímos do mundo. Nós precisamos, né, e devemos continuar no mundo e usufruir daquilo que Deus nos dá. Porque até isso vem de Deus. Mas a única coisa que satisfaz plenamente o seu coração é Jesus e o Evangelho. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida.
Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você não vai ser vazio, né? Você não vai ficar aí perdido no universo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. A provisão de Deus é abundante. Olha só o que Deus, Ele provê na sua vida, queridos. Ele perdoa os seus pecados, você é justificada, você é feito filho de Deus, você é herdeira de Deus, torna-se coparticipante da natureza de Deus, e Cristo passa a habitar em nós como a nossa esperança da glória. O Espírito passa a habitar em nós e nos tornamos santuários da sua habitação. Seremos guardados por Ele para sempre e então receberemos uma herança incorruptível. Temos um corpo glorioso e celebraremos seu nome para sempre nas mansões celestes. Tudo isso Deus nos tem. Tudo isso você tem, meu querido. Você precisa meditar nisso. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, ai gente, espera aí. Deu um perrex aqui. Entrou um negócio aqui no meu computador. Preciso fechar. Vamos ver como é que eu fecho. Fechei. Ótimo. Até agora, gente, a gente viu que as bem-aventuranças era você e Deus. Agora... Não. Tá aí, certo? Ai, que susto, Júlio. Matar do coração. Gente, então até agora a gente viu as bem-aventuranças, você e Deus. Agora é você e o próximo. As 4 primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus, né? E são atitudes interiores. Os humildes de espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. A partir dessa bem-aventurança, falaremos sobre a nossa atitude diante dos homens. As primeiras tratam da questão de ser, e essa progride para a questão de fazer. Se você é isso, então você vai fazer essas próximas bem-aventuranças. Essa bem-aventurança é o fruto das outras 4. Ao sermos transformados, começamos a ter fome e sede de justiça, e à medida que ansiamos pela justiça, nós nos tornamos misericordiosos. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Ele curou doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo de pecadores, tocou em leprosos, fez que os solitários se sentissem amados, consolou os aflitos, perdoou os pecadores e restaurou os que havia caído em opróbrio. Tudo isso é para você fazer, queridos. A misericórdia não é uma virtude natural. Por natureza, o homem é egoísta, é incapaz de exercer a misericórdia. Deus é o Pai da misericórdia. Dele procede toda a misericórdia. E a misericórdia não é um sentimento e não é palavras, mas é ação. Você age, mesmo sem sentir, mesmo sem vontade, você age. Devemos acudir ao necessitado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. A partir de agora nós vamos mostrar uns versículos de misericórdia. Queridos, só esse versículo aqui já é um grande motivo de você exercer misericórdia. Olha o que Deus faz para quem é misericordioso. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Pobre aqui não é só financeiramente, não, é pobre de tudo. O Senhor o livrará no dia do mal. Então, se você é misericordioso, o Senhor te livra do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Você pode ficar doente, às vezes você vai ficar doente, mas se você é misericordioso, o Senhor te sustenta no seu leito de enfermidade. Promessa do Senhor.
tu o restaurarás da sua cama de doença. Deus vai te curar também. Por quê? Porque você é misericordioso. Olha só. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isso é para quem, gente? Misericordioso. Se você for misericordioso. Por que devemos exercer misericórdia? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pela prática da misericórdia, nós resplandecemos, nós mostramos o caráter de Deus que é misericordioso. Olha só, eu amo esse versículo, gente. Eu gosto desse versículo. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse versículo me acompanha, né? Porque muitas vezes você tem que fazer coisas que a sua carne não gosta. Muitas vezes. É muito mais do que... Então eu falo isso, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E eu te pergunto, você sente a dor do outro? Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as pessoas? O mundo tem sido melhor porque você existe? Para você pensar e para mim também. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Esse é o alvo final da vida, ver Deus. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção, vontade, fala do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em toda a nossa vida, nossos pensamentos, nossas emoções, motivações, desejos e vontade. Se você der uma olhada no mundo, onde está a pureza? Deus espera que você seja puro. Deus espera. A palavra limpos significa destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Gente, tudo está no Senhor, na sua busca do Senhor. Destitui de contaminação, sem mácula, puro, íntegro. Íntegro, só um pouquinho aqui, gente. Olha só esse versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, se você quer ver Deus, busque a santificação. Razões para termos um coração puro, porque é uma ordem de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Nós somos criados para isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Por que a pureza é o propósito da nossa redenção? Nós somos redimidos para ser puros, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então você está aqui porque Deus te quer puro. Como ter um coração puro? Aí você me pergunta, como ter um coração puro? Vós já estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você lê a palavra, ela entra no seu coração, você começa a agir de acordo, e aí você vai se tornando limpo. Só desse jeito, queridos, você se torna limpo. Purificando-nos no sangue de Cristo. Cristo nos purifica, olha, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O sangue de Jesus te purifica. Clamando a Deus por um coração puro. Você precisa querer ser puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Estamos acabando, gente. Eu sei que é muita coisa, mas está o mínimo aí, né? Para você poder sentir. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Existem 400 referências de paz na Bíblia. As Escrituras começam com paz no jardim do Éden e termina com paz na eternidade. O pecado do homem interrompe a paz no jardim. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz e um dia Ele virá para estabelecer o seu reino de paz. Deus se autodenomina Deus da paz, mas não há paz no mundo. Isso por causa da oposição de Satanás e da desobediência do homem. O que é paz? A palavra paz, tanto no hebraico como no grego, nunca é um estado negativo. Nunca significa apenas ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Nós fomos chamados, queridos, à paz e somos portadores da paz. Temos paz com Deus, temos a paz de Deus e somos portadores da paz. Você olha só, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. É honroso ser um pacificador. É honroso. Honroso é para o homem o desviar de contendas. Saia das contendas. Mas o tolo é intrometido. Então você deve sair das contendas. Mas os ímpios, olha só como Deus descreve o ímpio, e tomara que não seja você. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Jesus ordena, tende paz uns com os outros. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O pacificador está em paz com Deus, anuncia o evangelho da paz, tem o ministério da reconciliação e é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliam com Deus. Esse versículo aí, quando você entende, Deus está falando, olha, você vai levar a paz para as pessoas, você vai chamar as pessoas para reconciliar com Deus, você é meu embaixador, é como se Deus estivesse falando para a sua boca, vem para Deus. Olha esse versículo, gente. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, se você não está levando a paz, como a pessoa vai saber que você é de Deus? E aí eu trouxe essas perguntas. Você tem paz? Vocês vivem em paz com Deus? Consigo e com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer o dano do que entrar numa rixa e numa contenda? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? As pessoas consideram você um pacificador e um filho de Deus? Para a gente pensar, e a última bem-aventurança. Estamos acabando. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os perseguidos por causa da justiça não é ser perseguido por fazer algo errado. Não é ser perseguido por fanatismo. Não é ser perseguido por defender uma causa, doutrina ou denominação. Ser perseguido é a consequência natural de quem pratica as bem-aventuranças. Você pratica as bem-aventuranças, então você vai ser perseguido. Olha só, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Olha só isso aqui, gente, quase finalizando. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fazia seus pais e aos falsos profetas. A popularidade universal está para o falso profeta, assim como a perseguição está para o verdadeiro discípulo de Cristo. Vou repetir. A popularidade universal está para o falso profeta, assim como a perseguição está para o verdadeiro discípulo de Cristo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Amém, queridos? A conclusão é bem pequena. As bem-aventuranças, elas pintam um quadro do discípulo de Cristo, de um vencedor. É a felicidade do coração que está em paz com Deus. Ele é humilde de espírito, reconhece a sua pobreza espiritual e chora por causa dela, lamentando seus próprios pecados. Isso o torna manso e se dobrando à vontade de Deus. Mas longe de se conformar com seu pecado, ele tem fome e sede de justiça. Anseia crescer em Deus e na sua santidade. Seu relacionamento com Deus faz dele misericordioso para com os outros. Ele é puro de coração, sincero e transparente para com todos. Assim ele procura ser um pacificador, um reconciliador, mas ninguém lhe agradece os esforços. Antes ele é hostilizado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo que ele segue. Ele sofre qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus. Esse é o cristão bem-aventurado. Jesus começa e termina as bem-aventuranças prometendo o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. E os perseguidos, né? Porque deles é o reino dos céus. Você tem preferido o reino dos céus ou o reino da terra? Para a gente pensar. Será que nós temos escolhido o reino dos céus ou o reino da terra? E se eu tivesse que, finalizando com 2 versículos para vocês, se eu tivesse que resumir o Sermão do Monte, que a gente nem falou todo, né? Ainda bem que o Max pregou aí à noite, no domingo, pregou 2 domingos, né? Falando do Sermão do Monte, o tanto de coisas que tem, né? Se a gente tivesse que resumir esse sermão, esse monte, a gente falaria isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus possa abençoar-nos, né? E que a gente possa lembrar sempre, né? Daquilo que Deus nos espera. Perfeição. Amém? Amém, Senhor. Pai, a Tua palavra é tão profunda e somos tão limitados, Senhor. Precisamos da Tua revelação. Precisamos, Senhor, ter sede de Ti.
Senhor, precisamos escolher o reino dos céus, não o reino da terra, que é passageiro, que é, Senhor, tão rápido. Pai, por isso precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a nossa pobreza espiritual. Reconhecemos, Senhor, a nossa vontade fraca e limitada, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa-nos com o Teu Espírito Santo nesta manhã. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nos dê revelação. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos dê um coração de terra fértil, Pai. Oh, Senhor, coloque em nós, Pai, tanto querer quanto efetuar. Coloque em nós, Senhor, o desejo pelas Tuas coisas, Pai, que são profundas, que são infinitas, que são eternas. Pai, não nos deixe viver, Senhor, na carne. Não nos deixe viver, Senhor, com amor a este mundo, Senhor. Oh, Senhor, nos dê um coração puro. Senhor, queremos ver a Ti, Pai. Queremos ver a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Renova, Senhor. Renova o Teu amor nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós Te pedimos, Senhor. E Te agradecemos, Pai. Amém.